vamos lá, para a gente começar a conversa aqui e explorar justamente sobre os desafios, né, de contratação, treinamento, retenção, esse desafio, né, de mão de obra, de talentos, que como você mesmo comentou, né, se estende para todos os segmentos, mas trazendo aqui para o nosso segmento de food service, com o prisma dos restaurantes comerciais e restaurantes corporativos. Recentemente eu li um post, então, que você fez no LinkedIn, um post super interessante, inclusive quem quiser ver o que eu estou falando aqui, que nós vamos conversar, acessa ali no LinkedIn o Klaus Miller e você vai ver isso aqui. Tu fez um post com uma reflexão, eu estou lendo ele aqui e ele tem uma foto que mostra ali comparando, né, o salário de um auxiliar de cozinha e um repositor de supermercado. E aí naquela foto mostra o cara num ambiente um pouco dramático ali na cozinha e mostra um ambiente mais clean, um ambiente mais leve do repositor. E ainda você coloca aqui que o piso então do auxiliar de cozinha é na faixa de R$ 1.700 e do repositor de supermercado R$ 2.200. E aí você conclui aqui com uma pergunta, perguntando então como está a rotatividade. Tu usa a palavra turnover aqui, né? Mas eu traduzi para rotatividade na sua unidade. Exato. Além do próprio desinteresse das pessoas em trabalharem no segmento, na cozinha, por exemplo, ainda essa concorrência de um ambiente, diria, um pouco mais ameno e talvez mais agradável e também com um piso salarial maior. Klaus, fala pra gente, comenta então sobre esse post, comenta sobre os impactos dessa concorrência nesse sentido aí. Bom, esse post ele foi inspirado numa nutricionista, né, que nós trabalhamos junto, a Érica, que nós tínhamos uma colaboradora e ela trocou, né, o cargo de auxiliar de cozinha, inclusive era uma dessas que trabalhavam de manhã aí, que a gente estava conversando. Ela falou assim, olha, aqui eu tenho que fazer o horário do supermercado, que é super tranquilo. No supermercado, para fazer a reposição, eu sempre, se eu faltasse, tem sempre alguém que vai lá e vai me cobrir, né? E dentro de uma cozinha industrial, se aquela posição sair, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente ou vai ter que dar hora extra para alguém vai ter que dobrar o turno. Então, dentro de uma cozinha industrial, se alguém um dia puder acompanhar a produção, ou até nessas cozinhas de restaurantes comerciais mesmo, que você consegue olhar ali aquela cozinha de vidro, ver se você encontra alguém parado em algum momento. Então, assim, é carregando peso, é abaixando, é levantando, é de pé 8 horas por dia. E nem sempre fazem aquela 1 horinha de almoço, né? Então, assim, tá sempre se movimentando, fazendo alguma coisa e é um trabalho estressante e cansativo fisicamente e mentalmente. Porque, assim, além da pessoa estar fazendo a produção, ela também está fazendo um controle de custo. Ela tem uma parte administrativa e gerencial. Então, se é um bife de 200 gramas, de 150 gramas, ela tem que estar com aquilo ali. São 200 bifes que eu vou cortar hoje. Então, ela tem que fazer 200 bifes dentro da gramagem certa, que senão a empresa vai ter um prejuízo. Então, é um trabalho desgastante a cozinha. É quente, nem sempre a ventilação está correta, nem sempre a iluminação está boa. Então, é um trabalho que é desgastante. E comparado assim, né? Eu utilizei o repositor, por quê? Porque, não estou desmerecendo aqui o trabalho de repositor, porque existem categorias e categorias, e eu estou querendo dizer assim, ele paga mais por um trabalho que não é tão cansativo quanto trabalhar numa cozinha industrial. E assim, como que eu vou manter esse colaborador dentro da minha cozinha hoje, se a minha convenção coletiva já diz que eu tenho um mínimo a seguir, todos os meus concorrentes pagam o piso para essa pessoa. Então, assim, são R$100 a mais, ele vai tirar o selo da sua empresa, vai colocar um de um supermercado aqui? Vai. A nossa experiência diz que sim. Então, assim, tem alguns cases, que já que você tocou no assunto do turnover, que se você for pensar comigo, um turnover de 10%, você troca 10% da sua empresa por mês, além de você gastar dinheiro com rescisão, encargos trabalhistas, você tem ainda a questão de ter que contratar alguém. Você tem contratar alguém, treinar alguém, uniforme novo, VT, né, VA, você vai ter que colocar todos os outros benefícios que você já colocou para aquela pessoa que está saindo. Então, e fora a perda de qualidade da tua produção. Você vai ter que começar com alguém do zero. Então, isso se reflete no cliente diretamente. Uma empresa que troca 10% do seu corpo, em um ano, trocou 120% em 12 meses. Então, você trocou praticamente a empresa inteira. Todo mês você pagou
10%, rescisão, 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 rescisão. Então, não adianta, às vezes, você ter uma economia ali, que você fez uma grande economia numa carne, num frango, ou numa toalha de mesa, que você conseguiu, esse fornecedor é maravilhoso, se você está jorrando dinheiro por não entregar benefícios que fazem os seus colaboradores ficar dentro da instituição. Então, quando eu coloco essa questão, assim, o trabalho de uma recepcionista é tão importante quanto o de um auxiliar de cozinha. Só que em nível de desgaste físico e de pressão e de cobrança, ele é muito maior, né? O da ajudante de cozinha. Então, o desafio que nós estamos encontrando na indústria hoje é isso. O que eu tenho que propiciar para esse profissional, para ele, que ele já não é capacitado, nem sempre ele tem a experiência profissional desejada. Para ele entrar na minha empresa, ele tem que receber cobrança, treinamento, metas e ainda ele continuar sabendo o quê? Um trabalho mais fácil está precisando dele lá e pagando muito mais. Então, esse é o nosso desafio hoje. Hoje, nós temos algumas estratégias, depois do nosso diagnóstico empresarial, que nós oferecemos, né, para os nossos clientes. Olha, precisamos implantar isso. Então, se você hoje tem uma média de 20 funcionários sendo demitidos, o quanto que isso está custando mês a mês? Quanto que isso está custando mês a mês? 40 mil, 50 mil, 100 mil? Pô, se eu pegasse parte desse dinheiro e reinvestisse em benefícios, em treinamento, na melhora do uniforme, em várias outras questões, será que eu não estaria melhorando a qualidade de vida do meu colaborador e retendo talentos? Porque, assim, reter talentos é mostrar para ele que dentro da sua empresa vale a pena ficar lá. E aí tem umas outras questões que estão associadas a isso, como plano de carreira, né? A formação dentro de uma instituição. Então, por exemplo, um auxiliar de cozinha. Por que ele não é auxiliar de cozinha? Porque ele não tem as competências técnicas de um cozinheiro. O que eu estou fazendo com este profissional para ele se tornar um cozinheiro? Que tipo de treinamento, equipamento? O que eu faço? E em quanto tempo esse profissional, qual é a jornada dele dentro da minha empresa para ele se tornar um cozinheiro ou até mesmo um chefe de cozinha? Tá. Deixa eu aproveitar esse ponto e trazer uma visão aqui. Ao mesmo tempo que existe sim esse desafio de pessoas capacitadas, o desafio de selecionar, de contratar e reter, só que esse é um desafio generalizado no mercado. Então, se a empresa A, B e C, elas encontram o mesmo desafio. Sempre que existe um desafio, existem oportunidades, certo? Exato. Então, se esse é um problema que está se alastrando no mercado, que é latente, as empresas, então, que se dedicarem nisso, em fazer um bom processo de seleção, de treinar, de ter essas várias ferramentas, elas vão ter uma vantagem competitiva. Tanto para enfrentar esse desafio, como com o resultado, com a qualidade, com tudo isso. Você falou que um turnover de 10% por mês resulta em 120%. Imagina, então, a falta de cultura, a falta de qualidade. Então, o cara que diminuir isso vai ter uma vantagem competitiva. Financeira, né? E financeira, ótimo. Competitivo no contexto abrangente, né? Eu queria justamente entender, então, se tu puder enumerar pra gente, assim, aquele ponto 1, 2 ou 3, pra gente poder explorar depois, quais são as oportunidades, justamente, para combater esse cenário desfavorável. Tu comentou um pouco aqui, tu comentou de processo de seleção. Exato. Você comentou, pontua assim, pra gente isso. Hoje tem uma metodologia que se chama onboarding, né? Que é o onboarding dentro do RH, né? Das empresas que têm o RH, nem sempre as empresas têm o RH, tem apenas um departamento pessoal. Elas têm o embarcar o novo colaborador dentro da instituição. Então, assim, o que eu quero atrair para a minha empresa? Que tipo de colaborador? Então, começa daí. Que imagem minha empresa passa para o mercado, né? E que tipo de colaborador eu estou atraindo? Minha empresa é atrativa? Ela mostra alguma coisa? Então, tudo começa do momento que você abre a vaga. Então, nós costumamos dizer que existem 2 tipos de avaliação, a técnica e a comportamental. E eu acho que a comportamental é a mais importante delas. Então, assim, este restaurante, ele trabalha num nível de cobrança forte. Os clientes que vão lá são exigentes. Então, assim, se eu tenho um restaurante que tem um nível de cobrança elevado, não adianta eu trazer um profissional que talvez tenha um comportamento mais calmo, um ritmo mais ameno. Então, hoje existem ferramentas
de avaliação comportamental, né? Na nossa consultoria, nós sempre indicamos o DISC, que é uma ferramenta Sim. super utilizada no mercado do food service, onde nós fazemos primeiro um mapeamento da unidade. Aonde esse profissional vai trabalhar, ele tem que ser como? Para depois eu descobrir o perfil comportamental do colaborador que eu vou colocar lá. Então, isso o profissional de recursos humanos, né? O recrutador, ele tem que entender. Então, se numa entrevista ele não aplica essas ferramentas e tudo mais, ali pode ser que ele não vá conseguir cobrar uma experiência da pessoa, mas se a pessoa tem o comportamento adequado para trabalhar naquela operação, a técnica é mais fácil de treinar. A técnica é treinável, o comportamento é muito mais difícil. Então, a primeira sugestão que eu dou é: qual é o perfil comportamental que o colaborador tem que ter para trabalhar nesta unidade operacional? Sem isso, eu nem começo. É indicação. Sem isso, é tiro no escuro. É sorte. Porque, assim, uma pessoa consegue mostrar o que ela faz em 3 meses de trabalho? Não. Uma pessoa sabe como é uma empresa só de olhar uma vaga? Não. Ela vai conhecer dentro daquele período de experiência ali. Então, assim, você tem que dar ferramentas para ela dar certo. Então, quando ela entrou, ela viu que ela pode crescer? Que é o plano de carreira que nós estamos falando. Em quanto tempo, quais são os benefícios? E aí eu falo sempre em benefícios fora da convenção coletiva, e eu vou te falar até um case que nós tivemos recente. Nós tínhamos uma empresa e ela tinha benefício do SESC. Os colaboradores poderiam utilizar toda a infraestrutura do SESC, né? Gratuitamente, porque já era descontado em folha de pagamento e tudo mais, só que não tinha divulgação dentro do recursos humanos disso. Isso virou um projeto dentro da instituição, fiz isso em várias outras empresas, né? Inclusive em uma que a gente está administrando agora. E assim, tem uma adesão dos colaboradores, né? E não custou nada, né? Existem várias universidades que promovem parcerias com empresas e dão descontos astronômicos na parcela. E esse desconto, assim, o benefício vai para o colaborador, para o marido, vai para o filho, ele se estende. Então, pô, meu filho está na faculdade e tem desconto, eu vou ficar nessa empresa até ele se formar. Então, você consegue reter. Então, é o que você está fazendo além do que o seu concorrente está fazendo. Se você só está pagando a mais, é um item. Salários e benefícios e crescimento profissional. Eu focaria nesses 3 eixos. Então, assim, eu tenho uma plataforma de ensino à distância, porque eu tenho uma unidade aqui, ou pode ser que eu tenha um restaurante em outro estado. O meu colaborador tem como fazer acesso a uma plataforma digital onde ele vai ter cursos profissionalizantes e conforme ele vai se graduando, eu vou bonificando como forma de recompensa para estimular ele a se desenvolver mais. Então, a tecnologia está aí. Imagina uma empresa hoje, uma grande rede que tem 15 restaurantes, 20, 2.000, 4.000 restaurantes industriais espalhados pela Latinoamérica. E você tem uma cultura e um conceito. Você acha que 3.000 nutricionistas vão ter o mesmo conceito? Não, você tem uma ferramenta online e agora você tem que dar também condições desse acesso chegar no teu colaborador. Porque tem uma coisa interessante no food service, que é, geralmente, o menor salário, e entenda isso que eu vou falar que ele é muito severo, o menor salário do food service é o que tem mais contato com o teu cliente. Então, quem é que está porcionando a tua proteína ali na rampa? É o auxiliar de cozinha. Não é o CEO da empresa, não é o diretor, não é o MBA maior da sua empresa. É o auxiliar de cozinha. Num hospital, você pode ter a melhor tecnologia de qualidade e segurança alimentar, mas quem entrega a refeição é a copeira. Então, se eu não cuidar do menor salário da minha empresa, se eu não beneficiar o menor salário da minha empresa, provavelmente a satisfação do meu cliente vai estar associada a isso e o meu turnover vai por água abaixo. Entendo. Quer dizer, então, ver se eu entendi aqui. Vou tentar fazer um resumo aqui, você me ajuda, vai me corrigindo. Quer dizer que você comentou que o primeiro passo eu tenho que ter um processo adequado de seleção. Exato. Definindo, então, a atividade, a posição da pessoa, o cargo, sei lá, e inclusive também com a parte do perfil, que é o mais adequado para aquela posição, ou às vezes para aquela região, ou até para aquele teu contrato, aquele local. Essa parte de seleção. Depois você falou, então, de um plano de desenvolvimento individual, que é para o cara poder entrar lá como auxiliar de cozinha e ele saber que ele vai virar cozinheiro, que ele, enfim, tem um plano que ele possa entender que ali ele tem oportunidade de crescer, se desenvolver, ganhar mais. É isso? Exato. Terceiro ponto, ver se eu entendi, você comentou a parte
de seleção, desenvolvimento e o plano de carreira. É isso? O que mais que tu vê como uma vantagem competitiva para a gente enfrentar esse desafio enorme aí? A próxima parte é gestão de pessoas. E aí nós temos um tabu, né? Inclusive tem um livro que chama, né, Gestão de Pessoas Não É com RH. Porque quem gere as pessoas são os líderes diretos de área. Então, numa unidade operacional é o chefe de cozinha, é a nutricionista, é o administrador do restaurante. Ele tem que entender quais são as ferramentas de RH e não o departamento de recursos humanos. O departamento de recursos humanos, ele providencia as ferramentas para os líderes gestores poderem aplicar. Então, você treina os gestores, os líderes, e eles multiplicam. Se você tiver um RH que ele vai lá e treina, mas depois o líder direto dele vai lá e massacra o colaborador, ele não tem uma mínima noção de gestão de pessoas, acabou. O processo morre. Então, muito do RH, o RH, né, é uma crítica daí que eu faço, que eles acham a ouvidoria da empresa. O funcionário vai lá no RH, aí vem o RH e aconselha. Não, o RH tem que aconselhar líderes, o RH tem que aconselhar gestores e criar indicadores de desempenho para que esses gestores possam avaliar a sua equipe de forma, não porque eu gosto, não porque ele é legal, e sim de forma justa. É sim porque ele entrega, ele executa, e aí o que ele é ruim, eu preciso também saber, para saber que eu tenho que melhorar nele. É possível melhorar o mau comportamento? É possível melhorar uma técnica que não está tão boa? Com que indicadores de desempenho eu vou fazer isso? Cada área tiver um indicador diferente, isso vai ser muito ruim. Então, o RH tem o serviço de padronizar isso dentro de uma instituição para ele ser justo com os colaboradores. Porque você imagina, eu sou um auxiliar de cozinha, você é um auxiliar de cozinha. Só que você é mais amigo da gerente. Quem vai ser promovido se tiver uma vaga? Provavelmente aquele que tem mais afinidade, ok? Agora, se o meu indicador tem nota 7 e o seu tem nota 7, aí a gente vai ter que ter um critério de desempate, tá certo? E aí vai vir o lado pessoal? Não, o RH tem que estar lá para realmente ser justo. Olha, não, aquele é 7.1. Olha, mas nessa unidade aqui, o comportamento do Klaus pode ser melhor do que o do Marcelo ou vice-versa. Então, o RH tem que padronizar esses indicadores de desempenho e é papel dele aplicar isso na empresa de forma justa. Ele não pode ter uma opinião pessoal sobre o que você acha daquele colaborador. Estou cansado de encontrar donos de empresa. Não, eu tenho feeling para saber se o profissional é bom. Eu vou... Não. É método, é processo. E mesmo assim, você tem a chance de errar. Mas eu te garanto que com metodologia, se você implantar uma filosofia de onboarding, né, de embarcar alguém dentro da tua... O nível... A taxa de turnover ela baixa. Esse é o primeiro, assim, é como eu coloco alguém dentro da minha instituição. Tem uma empresa que nós estamos fazendo um projeto bem grande, posso até falar que é a Energy, e nós temos uma medição lá que é assim, quantos colaboradores saem de 1 a 30 dias? De 31 dias a 100 dias, de 101 dias a 300 dias e assim por diante. Nós fazemos um critério. Então, nós conseguimos ver que se os colaboradores estão saindo por uma questão de recrutamento, por uma questão que não consegue aguentar o nível de esforço de uma unidade. Então, para cada nível de demissão, nós temos uma estratégia diferente de retenção. Então, para o colaborador que está entrando, eu tenho uma ação. Para o colaborador que tem mais 1 ano de casa, eu tenho uma outra estratégia de retenção. Para o colaborador que tem 5 anos de casa, ele tem uma outra estratégia de retenção. Dessa forma, né, com esses indicadores, nós conseguimos reduzir os índices. Vai zerar o índice de turnover? Não, e eu não acho nem saudável para a empresa ser zero. Por quê? Pela visão financeira? Como assim, Klaus? Não tem demissão, é bom, não vai ter... Mas assim, é bom você também ter um giro de profissionais na sua empresa que tragam inovação, né? Que tragam outros manejos que você talvez ainda não tenha. Então, é saudável até um ponto. Nem tão baixo, nem tão alto. Mas assim... 10% é algo que a gente não pode aceitar. Como eu falei, trocar uma empresa mais 20% em um ano não faz sentido nenhum. Muito.